Olá, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu estou falando de Houston, Texas. Meu nome é Elia e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais de Deus Podcast. O Mais de Deus existe com um único objetivo, que é estudarmos e aprendermos sendo educados na palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, porque eu já conheci pessoas que elas têm medo do Espírito Santo, medo do poder de Deus. Na verdade, nós vemos coisas tão estranhas, manifestações emocionais tão extremas, como pessoas caírem, pessoas gritarem, pessoas saírem dando manifestações estranhas, vamos dizer assim, ao que é natural no comportamento de uma pessoa. Então, isso tem causado uma estranheza sobre o poder do Espírito Santo. Eu posso resumir para você numa palavra o que Jesus disse que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo. Jesus se refere ao Espírito Santo como o Espírito da verdade. Então eu queria que você pudesse esquecer todas as experiências negativas que você já teve e concentra aqui, fica aqui comigo nesse estudo até o final e você vai então compreender na perspectiva bíblica, na perspectiva de Jesus, quem é o Espírito Santo que Deus enviou para que pudesse morar dentro de você e dentro de mim. E vamos ver qual é o papel dele, o que ele está fazendo dentro de nós. Então, o livro de Atos, nós vamos estudar hoje, no livro de Atos, nós vamos ver sobre um reino poderoso. Vamos estudar o capítulo 1 de Atos e nós vamos então ver que no livro de Atos, o nome Espírito Santo é citado por mais de 50 vezes. E a palavra testemunha, vocês serão minhas testemunhas, é usada 29 vezes. Então, Lucas, que foi um médico, nós sabemos que Lucas foi um médico, né, que acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens, foi um grande pesquisador também do cristianismo. Lucas escreveu o primeiro livro dele para Teófilo, que era um oficial romano, e agora o livro de Atos é uma continuação, ou vamos dizer assim, o segundo volume do livro de Lucas, que ele escreveu antes. Então, tanto Lucas como Jesus está nos ensinando que é essencial que tenhamos dentro de nós um poder sobrenatural para que sejamos testemunhas de Jesus. É preciso poder para que uma pessoa seja salva. E é preciso poder para que uma pessoa saia por aí testemunhando dessa salvação. É muito importante fazermos estudos, irmos para a universidade, fazermos cursos teológicos, cursos de evangelismo, curso de missões, mas o essencial é quando o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos transforma em uma testemunha da salvação de Jesus Cristo. Do contrário, nós podemos ter toda a informação, toda a formação, mas vai faltar em nós essa eletricidade, que é como se essa luz aqui, que é a energia que fez acender essa luz. Então o Espírito Santo de nós é como essa eletricidade dentro de nós que faz acender esse poder da luz da salvação de Cristo. Então o que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra se relacionando com os discípulos e então nesse corpo glorificado que Jesus havia recebido na ressurreição, ele se relacionava com as pessoas. Por exemplo, ele comeu na praia com os discípulos, ele teve aquela conversa com o apóstolo Pedro, onde ele perguntou: Pedro, tu me amas? Então se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, nós vimos que nesse convívio de Jesus, nesses 40 dias com os discípulos, eles estavam preparando os discípulos para uma mudança que iria ocorrer. Qual era a mudança que iria ocorrer? Eles estavam caminhando com Jesus há 3 anos, eles o conheciam, eles o amavam, eles estavam com Jesus o tempo todo, aprendendo dele, aos pés dele. Mas agora Jesus estava retornando para os céus. Então, quando ele subisse aos céus, Deus iria enviar para a terra o Espírito Santo. E esse Espírito da verdade, o Espírito de poder, ele agora passa a habitar dentro de nós. Jesus se relacionava com os discípulos externamente, mas agora esse Espírito de Deus que viria para a terra, ele habitaria dentro dos discípulos. Então, Jesus
os orienta a que eles permanecessem em Jerusalém até que o Pai pudesse enviar o Espírito Santo para morar dentro deles. Então nós sabemos que Deus é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo estava com o Pai e com Jesus desde a criação. Lá nós vemos isso em Gênesis 1:2, quando ele diz façamos. Então estavam os três juntos. Então ele estava na concepção e gestação de Jesus. Nós vemos lá a experiência de quando Maria vai visitar Isabel, então nós vemos ali a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então ele já estava ali, ele está sempre operando com Jesus e com o Pai. Ele estava também no batismo de Jesus. Lembra quando João Batista foi batizar Jesus, que está lá em Lucas 3:22? Então apareceu uma pomba, manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Ele também estava quando Jesus foi tentado, lá em Lucas 4:1. E ele também estava com Jesus, realizando os milagres através do poder dele mesmo, o poder do Espírito Santo. Como nós lemos em Lucas 4:14-19, nós vemos que Jesus fazia os milagres no poder do Espírito. Então, dessa maneira, Deus, o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo estão sempre trabalhando juntos, interligados. E também o Espírito Santo estava naquele domingo de ressurreição. Vemos isso em Romanos 1:4. Então, Jesus disse em João 15:26, o Espírito irá testificar de mim. E em João 16:14 ele diz, o Espírito irá me glorificar. Então, espera aí. Ele foi para os céus. Deus enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. E esse Espírito Santo, o Espírito da verdade que habita em nós, ele então glorifica a Jesus. E ele testifica que Jesus é o Senhor. Vamos ler Atos 1:1-12. Eu queria que você acompanhasse a sua Bíblia aí, se for possível. Diz assim, a ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse Espírito que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O verso 9, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Nos 4 evangelhos, nós vemos Jesus comissionando os discípulos a que fossem e levassem uma mensagem de salvação. Ele diz, e batizai, e fazei discípulos, e pregai. Então, Jesus, nos 4 evangelhos, nós vemos essa mesma afirmação. Em todo o tempo, nesse discipulado, ele estava preparando os discípulos para que pudessem ir e fazer discípulos. Eu e você estamos aqui nesse momento estudando a palavra de Deus, porque aqueles discípulos deram continuidade. Eles obedeceram à voz do Mestre e saíram, então, fazendo discípulos. E esse trabalho vivo, essa semente viva que eles têm semeado, tem chegado
até a mim e até você, e por isso nós estamos aqui nesse momento. Então, depois de estar 40 dias com Cristo glorificado, os discípulos estavam prontos para obedecer a ordem que Jesus havia dado para ele durante os 3 anos de convivência com eles. Ele disse: espera aqui em Jerusalém, a cidade onde ele havia sido cravado numa cruz e se levantado do túmulo. Ele diz: fica aqui em Jerusalém. No normal, nós não somos muito fãs daquele lugar onde nós somos maltratados, injuriados. Então Jesus, apesar de todo o sofrimento que ele sofreu ali em Jerusalém, ele diz: fica aqui em Jerusalém, fica nesse lugar e espere. Nesse caminhar com Deus, nós precisamos estar prontos e ter flexibilidade quando Ele nos mandar ir e quando Ele nos mandar ficar. Durante 3 anos, Jesus disse para os discípulos: vá. Mas naquele momento, a ordem de Jesus para os discípulos era: fique aqui em Jerusalém, até que o Pai envie o Espírito Santo. Caminhar com Deus é isso, é obedecer quando Ele manda ir, e é obedecer quando Ele manda também ficar. Esperar quando Ele manda esperar. Os discípulos não sabiam exatamente o que iria acontecer. Imagina a situação dos discípulos, eles haviam caminhado 3 anos com o Mestre, e agora o Mestre estava partindo, então eles não tinham ideia como seria essa próxima etapa, mas Jesus sabia que não poderiam fazer o que eles estavam prestes a fazer sem o poder do Espírito Santo dentro deles, sem serem batizados por esse poder extraordinário que é o poder de Deus, o Espírito Santo. Jesus havia falado com eles a respeito do ajudador, do consolador, aquele que dá a paz. Então, eles sabiam que eles precisavam ser revestidos desse poder para que eles pudessem dar continuidade ao ministério de Jesus. Então, no verso 5, Jesus diz para eles: olha, João batizou com água, mas agora está vindo o tempo e a hora em que vocês serão batizados com o Espírito Santo. O batismo com água simboliza o arrependimento. E ele agora está introduzindo aos discípulos um outro batismo, que é o batismo com o Espírito, desse poder extraordinário. O batismo com o Espírito Santo iria refinar a fé dos discípulos e fazê-los capazes de passarem por esse processo de purificação da fé dele. Eles iriam crer de uma forma completamente diferente dali para frente, com a presença do Espírito Santo dentro dele. Por isso, o Espírito que daria direção, sabedoria e poder estaria dentro deles para que eles pudessem testemunhar de Jesus com a presença de Jesus dentro dele, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus e de Deus. No verso 8 que nós lemos, Jesus ensina como viver as nossas vidas e como realizarmos a missão dele. Como eu comecei falando, nós podemos fazer e é importante nos educarmos da melhor maneira possível para irmos para missões, para evangelizarmos, para fazer a obra, mas nada vai substituir a presença do Espírito Santo dentro de nós. E é por isso que então ele chama essa presença de poder de Deus, power. No original diz dunamis, que é como uma dinamite, é um poder explosivo dentro de nós. Essas foram as últimas palavras de Jesus na terra para os discípulos. Recebereis poder e sereis as minhas testemunhas. É impossível nós sermos uma testemunha de Jesus sem que o Espírito Santo de Jesus habite dentro de nós. E quando esse poder entra em nós, nós somos uma testemunha naturalmente. Eu conheço pessoas que me dizem: Hélia, eu queria evangelizar, mas eu não consigo evangelizar. Eu não consigo falar de Jesus para as pessoas. Talvez o que está necessitando é um relacionamento maior com esse Espírito Santo
dentro de nós. Porque o que acontece? Eu vou explicar como é que o Espírito Santo entra dentro de nós. Digamos que eu recebo uma visita na minha casa e eu então coloco aquela visita lá no quarto de visitas. Aí quando dá a hora das refeições, eu vou lá falar, fulano, fulana, vem agora fazer as suas refeições. A pessoa termina a refeição e volta para o lugar dela. E ela pode ficar um mês na minha casa que eu não vou ter nenhum relacionamento. Ou pode chegar um outro tipo de hóspede na minha casa, eu coloco no quarto de hóspedes, mas eu vou convidar para alimentação, eu vou conversar, eu vou caminhar. Olha, vamos fazer uma caminhada comigo? Olha, vamos fazer as compras comigo? Olha, vamos até a igreja comigo? Então, essa pessoa começa a fazer parte do meu dia a dia e da minha realidade. Então, o Espírito Santo é a mesma forma. Quando ele entra em nós, quando nós nos convertemos, que o recebemos dentro de nós, ou seja, como outros acreditam que o momento de receber o Espírito Santo é um outro momento após a conversão, seja como for você acredita, o fato é que a presença do Espírito Santo em nós precisa nos levar a um relacionamento mais íntimo com Deus. A ideia é que esse visitante, esse hóspede que chegou à nossa vida, à nossa casa, é que nós possamos ter tanta intimidade e à medida que nós o conhecemos, nós temos tanta confiança que nós vamos então entregando as áreas, a liderança da nossa vida para Ele. Começa agora a liderar a minha família. Espírito Santo, começa agora a liderar os meus negócios, começa agora a liderar os meus relacionamentos, começa a liderar agora a minha família. Então, quando nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, então essa direção do Espírito Santo se torna bem maior dentro de nós. Nós recebemos um Espírito e nós podemos, através de um relacionamento com Deus, com a leitura da palavra, com hinos de louvor, adorando a Deus, meditando em sua palavra, à medida que nós vamos nos enchendo de Deus e nós dizemos, Senhor, quero mais de Deus. Então, quando nós recebemos mais essa porção da palavra, quando nós ocupamos o nosso coração e as nossas emoções com mais de Deus, então o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai cada vez controlar mais e mais a nossa vida. Sim, o poder do Espírito Santo nos habilita a vivermos como uma nova criatura. E ele também nos habilita a sermos uma testemunha, a fazer com que a nossa vida venha a ser uma luz, uma verdadeira testemunha do que Cristo fez na nossa vida e do que é o nosso relacionamento com Ele. Esse poder sobrenatural começa então a agir e a liderar todas as áreas da nossa vida. Não é na nossa força que nós vencemos os nossos pecados, não é na nossa força que nós temos uma vida cristã, não tem a expectativa. É interessante sempre quando eu dou curso de batismo para as pessoas e existe uma frase que toda pessoa que vai se batizar diz para mim. Quase que sem exceção elas dizem, Elia, eu tenho medo de me batizar e não dar conta de caminhar com Deus, e não dar conta de servir a Deus. E eu imediatamente digo, realmente você não vai dar conta de caminhar com Deus. Ninguém consegue caminhar com Deus por si mesmo. É esse Espírito Santo do qual nós estamos falando aqui, que entra em nós e que nos capacita a vencer o pecado, a vencer a carne e servirmos a Deus e adorarmos a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo é um presente de Jesus para nós, que Ele mandou para habitar dentro de nós. Eu não vou ler, mas João 16, 7, 8, 13 e 14 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo, ele traz justiça e juízo. Ele nos guia a toda a verdade, ou seja, é o Espírito Santo que nos dá discernimento. Você talvez tenha pedido discernimento, você deseja ter discernimento das coisas, de fazer escolhas sábias. É o Espírito Santo que nos capacita a isso. Ele ouve de Jesus e fala conosco. Olha que coisa maravilhosa nesse texto que nós lemos. O Espírito Santo escuta de Jesus e ele então ministra ao nosso coração e aos nossos pensamentos. E então, o ministério do Espírito Santo é revelar Jesus e glorificar Jesus nas nossas vidas e nessa terra. Então, como eu posso saber que eu fui batizado no Espírito Santo?
Então, João, eu vou ler aqui. Se você tem dúvida que você foi ou não batizado no Espírito Santo, eu vou ler para você aqui em João, no capítulo 7, 38 e 39, que diz assim: Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam ele. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Se você tem perguntado, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Aquele que é batizado do Espírito Santo, que é como selo do Espírito de Deus na vida dele ou dela, essa pessoa faz a vontade do Pai. Quando nós somos selados pelo Espírito, como nós lemos aqui, os que são filhos de Abraão, eles fazem as obras de Abraão. Essa é a resposta para nós sabermos que nós temos o selo dele na nossa vida. Então, no verso 9 a 11 de Atos 1 que lemos, diz que Jesus subiu aos céus diante dos olhos dos discípulos. No Monte das Oliveiras, 2 anjos vieram e falaram com os discípulos. Ele retornara do mesmo modo, e obedeceram e retornaram para Jerusalém para receberem o Espírito Santo. Então, no capítulo 2 de Atos, se você quiser ler, puder ler, nós vemos do capítulo 2 em diante como o Espírito Santo desceu e como o Espírito Santo fez uma verdadeira revolução na vida dos discípulos, na vida das pessoas, onde ele passou a habitar e na história da humanidade. Nós sabemos que uma pessoa morta, uma pessoa não fala, não ouve, não caminha, não se comunica, não sorri. O que acontece quando uma pessoa morre é que o espírito sai daquela pessoa. Então, aquele corpo não tem mais vida. Quando nós caminhamos em pecado, nós estamos mortos para Deus. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, e é por isso que ele é chamado de o Espírito da vida. Então, essa vida de Jesus entra em nós e nós, então, começamos a ter uma vida verdadeira. Nós somos nascidos de Deus e nós passamos, então, a ter vida, a falar, a sorrir, a agir, a pensar, a fazer, a falar como Jesus fez, porque o Espírito dele habita dentro de nós. Se você ainda não teve essa experiência na sua vida, do agir do Espírito Santo, eu quero te convidar hoje a que você peça a Deus, a que você ore para que esse Espírito Santo venha morar na sua vida. Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada pelas tuas promessas que sempre se cumprem, obrigada pelo teu Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar dentro de nós. Senhor, é muito privilégio para nós saber que o teu Espírito vive dentro de nós, mesmo com nossas imperfeições, com nossos pecados. Senhor, obrigada porque o Senhor habita e vive e se move dentro de nós. Eu oro pelo meu ouvinte nesta hora, ou por ele ou por ela, para que o Senhor abençoe e para que o teu Espírito Santo se mova, para que o Espírito da verdade se mova no coração e na mente, transformando essa pessoa. Senhor, muito obrigada por esse dia, em nome de Jesus. Muito obrigada por vocês ter estado comigo até o final. Eu costumo pensar que quem fica até o final de estudo bíblico são as pessoas campeãs, são aquelas pessoas que realmente têm fome de Deus, que estão comprometidas em aprender a palavra de Deus. Eu espero você no próximo estudo, no próximo episódio. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito obrigada.